Oi, meninas e meninos, tudo bem? Cá estou eu de novo. Falei do Luís XIV, o Rei Sol. Hoje vou falar do bisneto dele, Luís XV. Lembram? Ele morreu com 77 anos, o Luís XIV, não deixou netos nem bisnetos para substituí-lo. Então, foi o bisneto Luís XV, tá? Ele nasceu em 1710 e o Luís XIV morreu em 1715. E também ele tinha 5 anos. Só que o Luís XIV, quando começou a governar com 5 anos, foi a mãe que foi a regente. Agora, o Luís XV é o tio-avô, Filipe II, que foi o regente até ter a maioridade. Sabe qual foi a maioridade? 13 anos, do mesmo jeito que foi do Luís XIV. O nosso imperador, Dom Pedro II, vocês devem lembrar do ginásio, ele teve a maioridade com 14. E tanto Luís XIV como Luís XV tiveram a maioridade com 13, tá? Bom, então, dos 5 aos 13, o Luís XV vai ter o tio-avô como regente, ele que realmente governou. Deixa eu falar uma tradição real francesa, quer dizer, tradição da monarquia francesa. Era assim, até aos 7 anos, os príncipes eram cuidados pelas governantas. Quando chegava aos 7 anos, eram cuidados por homens. Aconteceu a mesma coisa com Luís XV. Ele foi separado da governanta em 1717, ele tinha 7 anos, e ficou sob a tutela de um duque, Valeroy. Esse duque de Valeroy foi deixado em testamento pelo Luís XIV, que ele seria o tutor, né, do bisneto, enquanto governante, tá? Bom, então dos 7 aos 16, ele ficou com Valeroy, tá? Segundo a vontade do Luís XIV. Mas quando ele tinha 16 anos, quer dizer, já tinha tido a maioridade aos 13, ele destituiu o Valeroy. Sabe por quê? Estava muito impopular. Problema das finanças, Bom, vocês sabem que o Luís XV herdou uma grande dívida do Luís XIV. Vocês lembram? Muitos castelos, muita pompa, muitos gastos com a nobreza lá em Versalhes. Então, muita coisa ele não pagou. Então, a conta veio para Luís XV. Mas calma, tá? Bom, então ele mandou embora, ele destituiu o Valeroy e chamou o cardeal Fleury, que ficou como principal ministro durante 17 anos, até o Luís XV ter 33 anos. Então, dos 16 aos 33, ficou chamado cardeal Fleury, que havia muita afinidade entre Luís XV e ele. Bom, quando ele morreu, então ele resolveu governar sem ministro, tá? Começou a governar sozinho, tá? Luís XV. Bom, mas como é que ele é considerado na história? Ele é considerado um rei fraco, que ele conseguiu diminuir o prestígio da monarquia francesa, tanto interna como externamente, apesar da grande educação que ele teve. O Luís XV, né, ele teve uma excelente educação, com excelentes professores renomados. E, segundo a biografia de Luís XV, ele sempre mostrou uma personalidade curiosa, uma mente aberta, além de ávido leitor, ele lia muito. Mas ele foi considerado, sabe como? Como fraco, um governante fraco, que conseguiu enfraquecer mais ainda a França, debilitada por tantos gastos, tá? Bom, vamos ver então a França de Luís XV.
como eu falei, estava em péssimas condições financeiras. Ainda mais, para piorar ainda as condições financeiras da França, ele enfrentou a desastrosa Guerra dos 7 Anos contra a Grã-Bretanha e a Prússia. A França ficou, Luís XV ficou do lado da Áustria e foram derrotados. Então, com a derrota, a França também, no governo de Luís XV, ele perdeu muitas colônias da América e da Ásia, tá? Então, conclusão, o rei Luís XV caiu no descrédito, tanto internacionalmente quanto internamente dos seus próprios súditos. Além de ter amantes, muitas amantes, tá? E ser taxado como homem voltado para os prazeres e caprichos. E ainda por cima, ele perseguiu os protestantes franceses. Os protestantes franceses eram chamados de huguenotes, aqueles seguidores de Calvino. Eu vou dar uma parada aí sobre esses protestantes calvinistas chamados huguenotes na França. Eles foram durante muitos anos perseguidos, sofreram perseguições, massacres. Lembram da noite de São Bartolomeu, que morreram muitos huguenotes? Então, aí eu vou dar uma parte. Em 1598, depois dessas perseguições em cima dos huguenotes, os protestantes calvinistas franceses, o rei francês Henrique IV, em 1598, quase 100 anos antes de Luís XIV, ele assinou o conhecido, famoso Edito de Nantes. O que foi esse Edito de Nantes? Uma vez eu perguntei numa prova nas minhas séries, né? Que foi o Edito de Nantes? O que significou esse Edito de Nantes? Edito é uma lei, assinado por Henrique IV. O que significou? Significou que os huguenotes, os calvinistas franceses, deixariam de ser perseguidos. Haveria tolerância religiosa em cima de outras religiões. Então, o Henrique IV, com esse Edito de Nantes, ele acabou com as perseguições e os massacres aos huguenotes. Mas o que vai acontecer? Em 1685, Luís XIV, o Rei Sol, o bisavô do Luís XV, revogou esse Edito de Nantes. 1685, quase 100 anos depois. Então, os huguenotes passaram a ser perseguidos de novo na França. E muitos fugiram para as 13 colônias americanas, tá? E Luís XV, o bisneto, continuou com essa perseguição aos protestantes calvinistas chamados huguenotes. Isso também depois contra ele, tá? Então, além de tudo isso que eu falei, ainda continua a perseguição aos protestantes. E como é que estavam mesmo as finanças da França de Luís XV? Já falei para vocês, ele teve uma grande herança do Luís XIV, muitas dívidas. E aí, como a França estava assim, muito mal de finanças, ele tentou uma série de experimentos, o Luís XV, uns experimentos financeiros, destacando-se o John Law. O que é John Law? Um sistema bancário parecido com o atual e um sistema de ações. Só que os dois, na época, trouxeram ruína para muitos aristocratas e muitos burgueses, tá? E no campo? Como é que estava acontecendo no campo? O campo, baixíssimos rendimentos estavam sendo conseguidos, tá? Os privilégios continuavam somente na nobreza, segundo estado, e o alto clero, primeiro estado. Então, o país estava à beira de uma bancarrota. Olha esse termo, bancarrota. No final desta aula, eu vou explicar a origem da palavra bancarrota. País à beira da bancarrota, à beira da falência, tá? Bom, então,
o rei fracassou em solucionar as finanças. O que vai deixar para Luís XVI, o coitado Luís XVI, um governo insolvente. Por isso que há a Revolução Francesa. Por isso que Luís XVI, que herdou, teve a herança do Luís XV, Luís XIV, ele vai parar na guilhotina com a revolta do Terceiro Estado. Bom, um governo insolvente. O que quer dizer um governo insolvente? Um governo que passa pela insolvência, quer dizer falência. O que é insolvência? É um Estado que deve mais do que ele consegue pagar. Por isso que é um governo insolvente, na falência. Bom, só voltando ao que é insolvente, solvente, um devedor pode ser solvente ou insolvente. Eu tenho minhas dívidas, eu posso ser solvente ou insolvente. Um devedor solvente, ele deve, mas possui bens para saldar os seus compromissos. Isso é um devedor solvente. Agora, um devedor insolvente é o oposto. Ele deve, mas não possui bens que consigam saldar os seus compromissos, tá? Isso aí é português. Então, a França estava na insolvência, estava na falência. Não tinha como pagar os seus compromissos, suas dívidas. Tá, vou dar uma paradinha, porque o negócio vai estourar no Luís XVI. Vou falar das mulheres de Luís XIV. Alguns biógrafos falam que Luís XV, eu estou no Luís XV, chamado Bem-Amado. Luís XIV era chamado o Rei Sol. Luís XV era chamado Bem-Amado. Segundo alguns biógrafos, eles dizem que a partir dos 14 anos ele mostrou, o Luís XV, uma preferência por rapazes. Então, alguns biógrafos dizem que ele tinha uma queda homossexual. Mas a maioria dos biógrafos não frisa essa tecla, também não interessa, tá? Ele casou com uma polonesa, ele tinha 15 anos e ela 22. E nos 10 primeiros anos de casados, Luís XV e Maria Carolina, a polonesa, tiveram 10 filhos. Conta-se, os seus biógrafos contam, que ela, depois de 10 gravidezes, de 10 filhos, um por ano, ela nega a entrada do marido no seu quarto e se entrega à religião. Então, o próprio Luís XV acaba abandonando essa esposa, entre aspas, apagada. Deixa eu falar, ela nega a entrada do marido no seu quarto, porque era assim, as rainhas tinham o seu quarto e os reis tinham o seu quarto. E os reis é que iam no quarto das rainhas para, sabem o quê? Então ela começou a negar, a não deixar ele entrar no seu quarto. Então ele abandonou, né? Então começou a ter muitas amantes. Antes já tinha, mas eu vou contar as duas principais amantes do Luís XV. São famosas, fizeram filmes sobre elas. A primeira é Madame Pompadour. Ela era muito culta, teve muita influência nas artes, na moda, no teatro, na música e na política. Ela era tão influente na política e na cabeça do Luís XV que ela conseguiu cargos para muitos amigos, para familiares. E até ela tinha tanta influência política que ela influenciou a derrubada de antigas alianças. Antigas alianças da França, ela conseguiu que Luís XV cortasse, tá? Então, essa Madame Pompadour, acredita-se que foi uma das propulsoras, ou uma das responsáveis por aquele estilo que nós já ouvimos falar, estilo Luís XV, porque ela era muito ligada à moda e à arte. E o estilo Luís XV, né? Vocês sabem que existem móveis Luís XV, interiores a Luís XV. Então,
o estilo Luís XV está na decoração de interiores, no mobiliário, espelhos, que é o mais famoso estilo, do estilo Luís XV, uma secretária cheia de gavetinhas com compartimentos secretos, é estilo Luís XV. Assentos com estofados. Então, toda essa decoração, esse mobiliário, esses interiores, a Luís XV, acredita-se que foi sobre a influência dessa amante, Madame Pompadour, que era muito ligada às artes, tá? Bom. E a segunda grande amante dele? Ela tinha 19 e ele tinha já 58. Só que essa Madame de Barry era de classe inferior. Mas ela logo recebeu o título de condessa, porque as amantes do rei tinham que ter título nobiliário, que não podia ser qualquer uma. Então, essa Madame de Barry também recebeu o título de condessa. Ela com 19, ele com 58. E aí recebeu muitas riquezas, joias, uma renda principesca, propriedades, tá? Só que ela era muito impopular porque ela era considerada muito vulgar, tá? E essa aí queria era riqueza, joias, né? Ela não tinha quase nenhuma influência na política, ou nenhuma, tá? Bom, conta-se que Luís XV, ao ver chegar a morte, ele pegou varíola e sabia, naquela época varíola dificilmente saía vivo, ele baniu do palácio essa tal de Madame de Barry, porque essa ligação era pecaminosa aos olhos da igreja. E aí ele viu que se ele continuasse, ele sabia que ia morrer, ele achava que ia morrer, então ele baniu a Madame de Barry, a amante, porque para ele ter salvação da alma. Porque ele queria ser salvo, ele queria absolvição lá do outro lado, quando ele morresse. E a sua ligação era considerada pecaminosa, porque ele não era casado, tá? Então, sem problema, ela foi para uma de suas propriedades e teve lá nas suas propriedades vários amantes, tá? Bom, 19 anos depois da morte de Luís XV, em 1793, já tinha 4 anos a Revolução Francesa, essa Madame de Barry, que morava num castelo luxuoso lá com seus amantes, cheio de joias, etc., ela foi condenada à morte pela Revolução Francesa, acusada de conspirar contra o novo regime. E ela acabou na guilhotina aos seus 50 anos de idade. Agora mostram os biógrafos que o caráter dela era muito baixo, porque ela tentou primeiro tentou comprar aquele que ia matá-la, né? Tentou oferecer, suborná-lo com joias, o seu carrasco. E agora o pior de tudo, quando ela viu que ela ia para a guilhotina, ela denunciou várias pessoas, inclusive amigos dela, para tentar se salvar, achando que denunciando um monte de pessoas ela se salvaria, mas não se salvou. Apenas ela foi guilhotinada e essas pessoas que ela denunciou, tá? Então, vocês veem que Luís XV vai morrer, ele vai governar até os 60 e poucos anos, ele vai deixar, né, tudo isso, toda a sua herança financeira, toda a revolta do Terceiro Estado para o Luís XVI. O Luís XVI é seu neto, tá? Ele vai começar a governar em 1774, quando ele morre, e vai ser guilhotinado em 1792, com 39 anos. Depois eu falo dele, da Maria Antonieta, tá? E ele é neto do Luís XV. Bom, então vamos aguardar o Luís XVI e, na realidade, a Revolução Francesa na próxima aula. Mas antes de terminar, eu falei que eu ia falar o que é bancarrota. Qual é a origem da bancarrota? A origem da bancarrota vem da Idade Média.
das feiras medievais. São famosas as feiras medievais. Bom, conta-se que nessas feiras medievais tinha sempre um homem que colocava em 4 pés uma tábua. Então virava tipo um banco, que os italianos chamavam de banca. Então, banco ou banca. Eram 4 pernas de madeira e em cima uma tábua que virava um banco, uma mesa, chamada de banca. E o que acontecia ali com essa banca? O comerciante do outro lado da banca, tá? Avaliava quem ia lá com moedas, joias, e ele avaliava as joias e as moedas. Então, com o tempo, as pessoas que iam de um lado para o outro, que tinham essas joias, que tinham essas moedas, elas tinham medo de carregar. Podiam ser assaltados nessas estradas, que era muito comum na Idade Média. Então, o que aconteceu? O que acontecia com essas bancas e esses homens que ficavam atrás dessas bancas eram chamados de banqueiros. Então, eles davam um papel, eles ficavam lá com as joias da pessoa, com as moedas, e eles davam um papel com todos os dados que aquilo valia, o valor daquilo que ele deixou com os banqueiros. Então, ele podia viajar com aquele papel. Se alguém roubasse o papel, não acontecia nada, tá? Então, foi a origem dos bancos. Por isso que chama banqueiros. Ficavam atrás do banco, da banca, tá? Só que com o tempo, muitos desses banqueiros começaram, como eles demoravam, os donos desses bens demoravam a chegar, eles faziam negócio com aquilo que eles tinham ali, com aquelas joias, com aquele... E às vezes, eles não conseguiam resgatar aquelas joias, aquelas moedas. Então, quando chegavam os donos que queriam resgatar aqueles bens que eles tinham deixado lá, e eles não tinham como devolver, eles quebravam a banca. Então, daí vem a bancarrota. Então, bancarrota começou a significar falência. Porque eles chegavam depois de uma viagem, depois de andar aqui e ali, queriam suas joias, queriam as suas moedas, e o banqueiro não tinha, porque ele tinha feito um negócio com o outro, e o outro não tinha devolvido. Então, eles quebravam a banca, então a banca ficava rota, rasgada, no chão. Então, vem daí a palavra bancarrota, que quer dizer falência, tá bom? Bom, gente, vou ficar por aqui. A próxima aula vai ser Luís XVI, o coitado, que herdou todo o problema do Luís XIV e Luís XV. E a de sua Maria Antonieta, que também vai sobrar para ela. Também vai ser guilhotinada com 38 anos. Beijos e até Luís XVI.